Então, quando uma pessoa chega ao consultório médico e recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, esclerose múltipla, câncer ou diabetes, as emoções mais comuns que experimentam são medo ou tristeza. Elas podem pensar positivamente o quanto quiserem. Podem dizer, eu vou superar essa condição. Mas se estiverem sentindo medo, esse pensamento nunca passa do tronco cerebral para o corpo, porque não está alinhado com o estado emocional do corpo. Você faz essa pessoa mudar seu estado emocional e a coloca em um estado de gratidão. Por que gratidão? Bem, normalmente agradecemos quando recebemos algo. Mas se você está agradecendo em um estado de gratidão, seu corpo acredita que está recebendo algo, porque a assinatura emocional da gratidão significa que já aconteceu. Você recebeu um grande chamado de atenção sobre hábitos tremendos que você teve por muitos e muitos anos. Você está prestes a quebrar esse ciclo desses maus hábitos e vai ver seu corpo mudar. Você vai se ver alcançando um maior senso de realização. Isso não significa que você não deva ir ao médico. Não significa que você não deva seguir bons conselhos médicos. Mas, se você simplesmente se entrega a uma figura de autoridade externa, basicamente você se torna vítima duas vezes. Vítima da condição e do diagnóstico. E agora você se tornou vítima de uma figura de autoridade, dizendo o que vai acontecer na sua vida. Ok, então acredite no diagnóstico. Agora você pode fazer algo a respeito, mas não acredite no prognóstico. O prognóstico é quando alguém diz, você tem 3 meses de vida ou 60% das pessoas morrem em 6 meses. É como dizer qual é a temperatura agora, sabendo a temperatura média do ano. Se você é de Nova York e a temperatura média é de 24 graus, isso não me diz qual é a temperatura agora. Ah, você sabe, estatísticas são impessoais e você é uma pessoa e ninguém sabe do que você é capaz ou até onde você pode chegar. Sabe se alguém diz, bem, há menos de 1% de chance de se recuperar do tipo de câncer que você tem? Bem, alguém tem que ser esse 1%. E por que não pode ser você? É importante que as pessoas entendam, quando recebem um diagnóstico, que se elas se deixam levar pelo prognóstico sem realmente considerar que existem outras opções, sem realmente perceber que talvez precisem agir de forma diferente, que talvez precisem fazer novas escolhas, que vão ter que superar certas emoções e ultrapassar seu pensamento limitado, se elas conseguirem entender que, ao fazer isso, mais possibilidades se abrem como resultado de suas próprias mudanças pessoais. É aí que você começa a ver todo tipo de coisa mágica começar a aparecer na vida da pessoa. Veja a psoríase e o eczema. Causa desconhecida. Esclerose múltipla, causa desconhecida. Fibromialgia, causa desconhecida. Artrite reumatoide, causa desconhecida. O que está acontecendo é que há um patógeno envolvido. Há algo causando o problema, uma toxina ou um patógeno. É isso que está causando os sintomas e o corpo está tentando te proteger disso. A chave para se livrar disso é saber como usar certas coisas, como algumas ervas, certos alimentos. O mais importante são os alimentos, saber o que o enfraquece. E o que é o microbioma? É como se fosse um pequeno universo dentro do nosso intestino que está constantemente nos limpando, estimulando a imunidade, produzindo vitaminas e mantendo patógenos fora do nosso sistema. Então, se o microbioma de alguém é destruído por vários motivos, certo? Principalmente, má alimentação, estresse, talvez medicamentos, você pode eliminar tanto desse microbioma que a própria parede intestinal começa a ser prejudicada. Então, se a sua parede intestinal começa a apresentar buracos, resíduos, acabam vazando para a corrente sanguínea e se espalhando por todo o corpo. O principal é que precisamos remover isso. Precisamos eliminar os itens que estão causando o problema. O ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos e os produtos que usamos, apoiamos o processo de cura. E à medida que vamos além do físico e melhoramos nosso ambiente interno, nossos pensamentos, crenças e emoções, podemos transformar nossa vida e nossa saúde de maneiras poderosas.
Então, venho estudando remissões radicais há mais de 10 anos. E tudo começou com uma viagem ao redor do mundo para entrevistar sobreviventes de remissão radical de vários países diferentes. Desde então, já analisei mais de 1.500 desses casos e realizei mais de 250 entrevistas aprofundadas. E essas são pessoas de todos os tipos de origens. Já foram verificadas e relatadas remissões radicais para todos os tipos de câncer. Pessoas com câncer de pâncreas, câncer de pulmão em estágio 4, com um grande tumor cerebral considerado inoperável. Existem exemplos de pessoas por aí que se curaram disso. Descobri mais de 75 coisas diferentes que essas pessoas fizeram para tentar se curar. Mas nem todos utilizam todos esses 75 fatores. No entanto, quando analisei os dados, todos eles usavam esses 9. Apenas 2 deles são físicos. O restante é mental, emocional e espiritual. E isso me impactou profundamente. Existe realmente uma maneira de ativar o sistema imunológico por meio do trabalho mental e emocional. E claro, há muita ciência por trás disso. Isso significa que todos nós vamos nos curar amanhã? Não, mas significa que isso merece ser estudado e que há algo incrível aí para aprendermos. Essa ideia de que bloqueios emocionais a gente podem levar a bloqueios físicos. Então, a ideia é liberar esses bloqueios e você pode fazer isso da maneira que quiser. Algumas pessoas, por exemplo, liberam isso em uma aula de zumba. Outras pessoas foram ver um xamã e fizeram uma recuperação da alma, sabe? É algo bem variado. Algumas pessoas fizeram psicoterapia. Outras pessoas, por exemplo, queimaram todas as cartas do ex-marido. Então, realmente é o que funcionar. O que for permitir que você libere aquela raiva, que você deixe ir aquele ressentimento, ou aquela tristeza, ou aquele trauma. Sabe? Especialmente o trauma, o que muitas vezes pode ficar trancado dentro do seu cérebro, na parte subconsciente. O poder da crença é quase tudo. É verdade mesmo. O que você está acreditando e pensando neste momento está dizendo ao seu sistema imunológico para parar e não funcionar porque precisamos fugir de um estressor, ou está tudo bem, por que não relaxamos? E se houver algo que precise ser limpo, limpe. É isso. Você está ou em modo de luta ou fuga, ou em modo de descanso e reparo, e são suas crenças que acionam esse interruptor. Então, as crenças são tudo. Em 1968, eu estava aprendendo a clonar células-tronco. E naquela época, apenas um punhado de pessoas no mundo inteiro sabia o que era uma célula-tronco. Eu estava no lugar certo, na hora certa, para fazer algumas descobertas interessantes. Coloquei uma célula-tronco em cultura sozinha. Ela se divide a cada 10 ou 12 horas. No começo, é uma, depois 2, 4, 8, 16, 32, sempre dobrando. Então, eu tenho 50.000 células geneticamente idênticas. Mas esse não é o experimento. O experimento é este. Eu divido as células em 3 placas de Petri diferentes. E o que faço é mudar a composição química do meio de cultura. O meio de cultura é o equivalente ao sangue. Então, se estou cultivando células de camundongo, o que faço é analisar o sangue do camundongo, ver do que ele é composto e tentar criar uma versão sintética disso, chamada de meio de cultura. Então, aqui está o ponto. Células geneticamente idênticas em 3 placas, mas ambientes levemente diferentes por causa da química. Em uma das placas, as células formam músculo. Em uma segunda placa, as células formam osso. E em uma terceira placa, as células formam células de gordura. Significado. O que controla o destino das células? Todas eram geneticamente idênticas. O ambiente é o que estava selecionando a atividade genética das células. Pessoas que têm o mesmo DNA, que têm a mesma suscetibilidade a doenças, uma pode adoecer e a outra pode permanecer saudável. Uma pode se curar e a outra não. Tudo porque elas otimizam os fatores ambientais que controlam a atividade dos genes. E é disso que se trata o campo da epigenética. A natureza da biologia é simples. Os organismos biológicos adaptam sua biologia para se encaixar em um ambiente. Vamos supor que eu esteja observando a atividade das minhas células do fígado no corpo. E eu digo, bem, minhas células do fígado deveriam estar se ajustando ao que está acontecendo no ambiente. E eu pergunto, como uma célula do fígado sabe o que está acontecendo no ambiente? A resposta é a seguinte. A célula do fígado não está em contato direto com o ambiente. Ela depende do sistema nervoso para enviar informações sobre o ambiente para dentro do corpo, para que as células ajustem sua biologia de acordo com o que está acontecendo no mundo. Só temos um problema nisso, que é o seguinte. A consciência é uma interpretação. Então, minha
mente está interpretando o ambiente. Então, se eu mudo minha percepção, minha mente, mudo minha crença sobre a vida, eu mudo os sinais que estão entrando e ajustando a função da célula. Esse ponto é muito, muito significativo. Eu, pela minha capacidade de mudar meu ambiente e pela minha capacidade de mudar minha percepção do ambiente, tenho a habilidade de controlar minha atividade genética. Eu não sou vítima da minha hereditariedade, não. Eu sou mestre da minha atividade genética. E ao entender como lidamos com o ambiente e com a percepção, existe uma mente entre o ambiente e eu. E quando eu digo mente, todo mundo pensa em uma única entidade, a mente. A mente é composta por dois elementos interdependentes que trabalham juntos, né, que são a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, a evolução mais recente do cérebro, é a mente criativa. Quando a mente consciente está envolvida em pensar, o subconsciente é o programa padrão, o piloto automático. Então, minha mente consciente pode estar ocupada, mas minha mente subconsciente vai realizar qualquer tarefa que eu esteja fazendo, como andar, dirigir o carro, comunicar-me com outra pessoa. Eu não preciso da minha mente consciente para isso. Eu já tenho programas de como fazer todas essas coisas. Quando olhamos para o mundo, na verdade, estamos operando através da mente subconsciente. Os programas na mente subconsciente vieram principalmente de copiar os comportamentos de outras pessoas. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua comunidade, nos primeiros 7 anos de vida. Nós somos essencialmente uma esponja aberta para o mundo, absorvendo os padrões de todas as pessoas com quem convivemos e às quais estamos expostos. Então, se temos cuidadores que são realmente conscientes e aprenderam a gerenciar suas emoções e curar suas feridas de uma forma saudável, isso é algo muito bom. Muito poucas pessoas que eu conheço tiveram a sorte de vir de famílias assim. Vamos supor que estamos crescendo em um ambiente onde há trauma dentro de casa. Alcoolismo, conflitos familiares, relacionamentos inflamados. E, quando não temos ferramentas para processar nossas emoções, naquele momento, isso se torna uma memória que não está totalmente formada. Acabamos vendo a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, como se ainda tivéssemos 4 anos de idade, em um ambiente de puro conflito, trauma e drama. Nós filtramos e, portanto, sentimos isso repetidas vezes, toda vez que cores, sons, cheiros, sabores, sensações são acionados. Bum! Reagimos como se aquela memória estivesse acontecendo pela primeira vez. Então você pode tentar fugir da mente subconsciente e, assim como tenta fugir de uma sombra, você não consegue, é preciso se virar e encará-la. Você precisa enxergar o problema como um portal. E assim, reconhecer que esses sintomas e fatores de estresse são significativos e incrivelmente inteligentes ao nos despertar. Você sabe, existe essa tendência das pessoas sentirem que fizeram algo errado se ficaram doentes. Mas, se não temos consciência de que temos crenças subconscientes limitantes e negativas guiando nossas vidas, então não podemos nos culpar por ficarmos doentes. Se permanecermos no medo e na resistência, não só desperdiçamos uma energia valiosa que poderíamos usar para nos curar, como também nos fechamos para informações e possibilidades. Se em vez disso perguntarmos a nós mesmos: o que essa dor ou condição está tentando me dizer? Isso cria um espaço para que as respostas possam surgir em nossa consciência.